Você já se questionou como encontrar uma boa ação para investir saindo do zero? É o que eu vou te responder nesse vídeo. Oi, eu sou a Gabi, sou analista de investimentos e eu quero te mostrar e te contar, descrever o que você precisa para analisar uma ação do zero, tá bom, gente? Eu sei que para algumas pessoas isso aqui vai poder ser muito básico. Eu não vou detalhar indicadores, é nada complexo, mas eu vou ir citando os passos, os processos necessários para você entender. Nesse vídeo a gente vai ter algumas premissas, tá? Por exemplo, a gente vai falar de um processo para você encontrar uma ação para analisar do zero, uma boa empresa para você investir, considerando que você não vai pagar nenhum sistema, não vai pagar nenhum auxílio. Por quê? Analistas profissionais do mercado financeiro muitas vezes têm sistemas bem caros e que para uma pessoa física se torna bem inviável, tá? Ou até podem ter diversos outros recursos. Um banco de investimento, por exemplo, ou até mesmo algumas assets, que são gestoras de fundos de investimento, muitas vezes elas têm serviços contratados de casas, não digo casas de análise como a Suno, que são mais para pessoas físicas, mas existem grandes bancos, instituições financeiras que geram esses materiais de research, pesquisa de ativos, de produtos de investimento e mandam e vendem para esses fundos de investimento ou até mesmo para outras agentes no mercado, tá? Então, só para você entender que sim, existem muitas informações que são coisas pagas, algumas outras gestoras às vezes não utilizam essas ferramentas, se podemos dizer assim, mas só para você entender como uma pessoa física que quer aí buscar algumas informações de forma gratuita e não precisando pagar algum serviço. Vale lembrar que muitas pessoas, como vocês, podem utilizar serviços da Suno ou de alguma outra casa de análise. Não tô aqui querendo fazer merchandising do meu trabalho nem nada, mas fica aqui a dica, né, para você conhecer a Suno. Mas vale lembrar que as assinaturas da Suno, por serem voltadas para as pessoas físicas, são sim muito mais acessíveis do que a grande maioria de funcionalidades do mercado financeiro, tá? Então, só pra gente situar, a gente não vai contar com nenhum tipo desses sistemas para facilitar essa premissa. Agora, para fazer uma análise de uma ação, você buscar essas informações, você tem que ter algumas capacidades, principalmente a capacidade analítica. Então, você vai precisar lidar muito bem com números, planilhas, dados, conseguir fazer essas interpretações, principalmente de dados contábeis. Você precisa entender, analisar, ler um balanço financeiro. Não adianta que eu vim te dizer como encontrar uma ação, alguma coisa, se você não entende nem o que é um passivo ou um ativo de um balanço contábil, tá? Então são algumas dessas características que você precisa lidar bem, um pouco da matemática, entender questões de múltiplos, crescimento, toda essa parte de demonstrações contábeis e também ter uma boa compreensão do cenário econômico, de negócios, porque isso conta muito. Vale lembrar que sim, a parte de um analista de investimentos é também conseguir ler essas informações, mas também muito conseguir extrapolar essas informações na própria cabeça, entender como aquela empresa pode ter ganhos competitivos tanto para um cenário atual que a gente tem de negócios, mas para um cenário futuro, hipotético. Então, isso é muito importante, porque um analista de investimentos, ele vai precisar, sim, extrapolar isso numa visão futura. Porque, vale lembrar, o que a gente quer no limite com investimentos? Ganhar dinheiro. A gente está comprando um ativo, uma ação, no caso, estou dando um exemplo. Ou você quer ter o ganho de capital com essa ação, que é o preço dessa ação valorizar e você vendê-la no futuro e ter esse lucro e não sei o que fazer com ele, mas dando só um exemplo. Ou você querer que, claro, essa ação vá pagando ao longo do tempo mais dividendos, que é um dinheiro que você vai ganhando, tá? Então, no limite, a gente quer ganhar dinheiro. E pra gente ganhar dinheiro com essa ação, a gente precisa conseguir entender quais poderiam ser as perspectivas para esse crescimento existir. E isso a gente consegue criar hipóteses nas nossas cabeças com essas informações para daí extrapolar para o futuro, tá? Então, isso é só
algumas das capacidades que esse analista precisa. Isso não é simplesmente você ver informações num site, você ver alguns dados, você precisa ir exercitando e desenvolvendo isso. Por quê? A partir daí, eu tenho 2 sites, principalmente em ações, que eu vou recomendar de forma gratuita, que é o Suno Analítica, que você vai no www.sunoresearch.com.br/ações, ou no Status Invest, tá? São 2 sites fundamentais. Um é o site da Suno, que, claro, eu trabalho lá, eu super recomendo o trabalho da Suno, e o outro é um site de terceiro, só pra gente mostrar que não é questão de vou só recomendar coisas da Suno, não. O Suno Analítica, ele é só voltado para ações. O Status Invest tem tesouro direto, fundos imobiliários, mas só para você ter uma ideia. São 2 sites gratuitos que você consegue acessar, você vai ver diversos múltiplos indicadores, demonstrações contábeis, então vai ser uma forma bem fácil de você conseguir ter esses dados. De novo, a gente tô citando essas informações bases porque você não vai ter um sistema pago que muitas vezes facilita. Muitos analistas, eles identificam primeiro o que eles querem, o que você quer de uma ação. Porque é muito fácil você falar assim, ai Gabi, me diz uma ação, mas tipo, o que você quer dessa ação? O que você quer dessa empresa que você quer investir? Você quer uma empresa com alto potencial de desenvolvimento? Você quer uma empresa que pague bons dividendos? Então você precisa identificar quais são as características que você quer buscar. Muitos analistas, o que eles fazem? Eles criam esses filtros do que eles buscam numa empresa, então você precisa definir o que você está buscando, se é um ROI alto, se é dividendos alto, se você quer uma ação com um preço-lucro baixo, então você precisa identificar isso, criar esses seus filtros para buscar essas informações. Então, desses sistemas pagos que eu falo, muitas vezes você consegue fazer isso automaticamente, isso já fica mais fácil. Se você tá numa plataforma gratuita, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil porque elas não têm essas funcionalidades tão disponíveis, tá? Então, você precisa definir o que você busca nesse investimento, porque isso é muito importante, principalmente se você já tem alguns conhecimentos no mercado. Se você não entende tão bem diversos segmentos da indústria, eu recomendaria que você focasse em negócios que você entende, tá? Por exemplo, eu comecei investindo no setor financeiro, porque eu trabalhei em banco por muito tempo, e para mim entender o modelo de negócios do sistema financeiro, entender perspectivas do sistema financeiro era muito mais fácil. Então, eu recomendo você buscar ativos de setores que você entenda. Isso você vai conseguir trabalhar muito mais fácil todas aquelas características que eu falei. E o próprio Warren Buffett sempre citou, você não precisa ser melhor em tudo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que ela é boa em todos os segmentos. Tanto que em diversos bancos de investimento, fundos de investimento que tem equipes muito grandes, você vai ver analistas focados em setores específicos, porque eles vão desenvolvendo aquelas skills, aquelas habilidades para entender melhor aquele setor. Por isso que tá tudo bem se você não entender sobre tudo. Foque num setor que você conhece, tá? Que você gosta, você entende. Dentro desse setor, então, busque quais são os líderes de mercado. Pegue aí umas 5 empresas que você considera líderes para você poder fazer comparativos em relação a elas. Para você ir entendendo alguns indicadores, para você ver como que estão as demonstrações contábeis delas, você vê como é que é o ROI, como é que são os indicadores fundamentalistas delas. Muitas vezes as pessoas acabam se limitando a indicadores e essas informações. Eu, particularmente, utilizo isso só como filtro, porque o que você precisa entender depois é realmente pegar essa empresa e entrar nela a fundo. Você precisa entrar lá, entra no site, vai nos relatórios de RI, lê os relatórios de RI, começa a entender como se dá a gestão dessa empresa, como é que são o planejamento dessa empresa, quais são as perspectivas dela, o que ela está planejando em termos de expansão, quais que são os ativos que ela tem hoje, como que ela rentabiliza, não só a rentabilidade. Porque se você vai, por exemplo, olhar o ROI da empresa, que basicamente seria a rentabilidade dela, você está vendo um número fechado, mas como que ela faz isso? Isso é persistível no futuro? Você precisa entender essas questões, por isso que às vezes não é tão simples. Por mais assim que quando a gente fala de uma questão de análise de ações
ser muito essa parte de números, mas você precisa interpretar esses números, você precisa sim ter uma visão, porque a gente tá aqui hoje, os números estão nos trazendo o passado, a gente precisa estudar esse passado, entender como isso se foi dado, pra gente poder projetar o futuro. E aqui realmente só essa capacidade analítica nossa de estender essas projeções, porque isso vai estar dando pra gente algumas estimativas da capacidade de crescimento daquela empresa. E muitas vezes é a partir disso que a gente vai começar a projetar como que seriam os rendimentos dela, fluxo de caixa, tentar trazer todas essas novas projeções para um valor presente. Isso é o valuation. Você pega todas essas projeções, traz isso para o valor presente para você entender mais ou menos o que seria o preço justo dessa empresa. Mas o que é esse preço justo, Gabi? Basicamente, gente, vamos ser sinceros, preço importa, porque sim, a gente quer ganhar dinheiro. Então, se você tem um ativo aqui, A, e você pode pagar por ele X, por que você vai querer pagar 2x por ele? É basicamente isso. Tá querendo dizer que o preço justo dele, o valuation, é basicamente a gente trazer, entender o preço justo daquele ativo e comparar se o preço do mercado tá muito acima ou muito abaixo. A questão não é que você precisa estar fixo naquele valor, mas você tem que entender, porque às vezes tem empresas muito boas e todo mundo tá entendendo que aquela empresa é muito boa e o preço dela tá muito alto. E as perspectivas de geração de lucro dela não estão sendo muito justificáveis em investir. Você não vai ter tantas perspectivas de ganho de patrimônio, tá? Então é mais uma questão de você conseguir jogar com isso. A gente faz esse valuation, traz a um preço X e você vai ver daqui a pouco tá muito nítido o desconto dela no mercado e vai ser justificável o investimento. Gabi, mas eu acho que preço não importa, eu acho que valuation tudo dá errado. É mais uma questão da sua filosofia, do que você acha. Eu particularmente entendo que na minha visão importa, porque existem muitas oportunidades de investimento que são claras à minha frente, o meu dinheiro é limitado e o valuation, ele consegue me trazer uma noção do que eu acho que tem um custo de oportunidade melhor pro meu dinheiro, tá? Então, pra mim, sim, isso importa. Agora, eu fiz o investimento nessa empresa. Gabi, eu simplesmente faço essa análise e já invisto? Eu, particularmente, acho interessante você ficar um tempo monitorando a empresa. Às vezes a gente precisa de um tempo para solidificar esse embasamento que a gente tem. Então você deve ficar acompanhando essa empresa por um tempo. Você investe, você vai precisar fazer esse acompanhamento, principalmente de forma trimestral, que são quando as empresas divulgam os resultados dela. É muito importante que você continue acompanhando notícias relevantes, daqui a pouco o setor que essa empresa atua, para você conseguir entender quais são as vantagens competitivas dessa empresa com as outras do mercado, porque é isso realmente que vai possibilitar que ela cresça, ela se desenvolva, ela lucre mais. Então não é aquela questão de você estar acompanhando o mercado ali, meu Deus, bolsa subiu 1%, desceu 2%. Então não é isso. É você acompanhar essa empresa, entender quais são as perspectivas de crescimento dela, de tempos em tempos, porque as empresas elas soltam os relatórios, demonstrações de resultado de forma trimestral, então você lá vê como que ela gerou lucro, o que ela fez para aumentar, diminuir lucro, o que impacta, o que não impacta. Então são essas as questões que você vai ter que ir acompanhando. Eu sei que muita gente pode ter achado que o vídeo pode ter ficado um pouco subjetivo, mas sim, análise de investimentos é muito subjetiva, porque ela necessita dessa nossa capacidade de prever. Não prever porque a gente não pode prever, né? Mas de teorizar, criar teses de investimentos sobre o que vai acontecer, sobre quais são as capacidades desses segmentos. Por isso que conhecimentos em economia são muito importantes. Por isso você vê muitas pessoas que são formadas na área ou que buscaram muitos conhecimentos na área, são muito importantes para você lidar. A parte administrativa de entender como lidar com uma empresa, lidar o negócio, o desenvolvimento de uma empresa, desde entender gestão, pessoas, softwares, isso é muito importante porque você tem que entender como aquela empresa em si funciona, tá? Então são diversas características que sim, são necessárias para você conseguir fazer uma boa análise. Eu espero
ter conseguido descrever esse processo de pensamento. Isso não é algo tão simples, isso não é algo que você vai conseguir entender e fazer realmente em 10, 15 minutos, que é mais ou menos o tempo desse vídeo, porque muitos analistas ficam dias, horas, anos analisando empresas para conseguir ter isso e desenvolvendo isso. Mas não desista, é algo que você deve ir fazendo, desenvolvendo. Caso você não queira realmente demandar todo esse tempo para fazer análises, você pode contratar um profissional para te auxiliar, desde um consultor financeiro ou realmente relatórios de uma casa de análise. A Suno tem várias, fica aqui a minha recomendação para você te auxiliar nesse processo, tá, gente? Então, eu espero ter conseguido aí esclarecer algumas ideias. Se tem alguma parte nesse processo de análise de investimentos que você quer saber mais, talvez sobre alguns indicadores, questões de valuation, comenta aqui, vai ser um prazer meu vir aqui te dar algumas informações. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!